Olá, equipe de Cálculo 3. Nessa videoaula vamos ver o que são sistemas de equações diferenciais lineares de primeira ordem, bem como onde eles aparecem. Vamos nessa? Vamos supor que o movimento de um determinado sistema mola-massa seja descrito pela equação diferencial de segunda ordem, U duas linhas mais 0,125 U' mais U igual a zero. Agora, vamos chamar U de x1, ou seja, x1 igual a U, e vamos chamar x2 a derivada primeira de U, ou seja, x2 igual a U'. Bom, dessas duas relações, a gente pode tirar outras duas relações. Uma delas é que a derivada primeira de x2 é igual à derivada segunda de u. Além disso, como a gente tem que x1 é igual a u, a gente tem que x2 é igual a x1'. Ou, só para manter a mesma lógica aqui, x1' vai ser igual a x2. Bom, fazendo aqui algumas substituições, então, na equação diferencial dada, o que a gente vai ter é o seguinte, pessoal. U duas linhas nada mais é que x2' mais 0,125 U', que é x2, mais U, que é x1, tudo isso igual a zero. Além disso, as variáveis x1 e x2, né, funções variáveis, nesse caso, se relacionam da seguinte maneira. x1' igual a x2. Bom, se eu isolo aqui as derivadas nas duas equações, o que a gente vai ter é o seguinte, pessoal. Um sisteminha, né, que nos diz que x1' é igual a x2, x2' é igual a menos x1 menos 0,125 x2. Observem, pessoal, que aqui o que a gente tem é um sistema de duas variáveis. Essas variáveis são x1 e x2, e além disso, com duas equações. Então, a gente transformou uma equação diferencial de segunda ordem em um sistema de equações diferenciais de primeira ordem. Bom, se o nosso sistema tem ordem 2, o que aconteceu é que se a nossa equação diferencial, tem ordem 2, então o sistema vai ser um sistema de duas equações e duas variáveis. Bom, isso que a gente fez pode ser feito para qualquer equação diferencial de ordem n. Olha, vamos supor que a gente tem aqui uma equação diferencial de ordem n, derivada enésima de y, igual a uma função, né, de t, né, da variável independente, e das derivadas, né, até de ordem n menos 1. Essa equação diferencial ela pode ser transformada em um sistema de n equações de primeira ordem por meio de uma definição de variáveis que diz que x1 é igual a y, x2 é igual a y', ou seja, x2 é igual a x1', x3 é igual a y2', ou seja, x3 é igual a x2', e por aí vai, até xn é igual a derivada enésima menos 1 de y. Só apagar aqui para ficar um pouquinho mais limpo. Logo, então, o sistema a ser formado vai ser o seguinte, olha. Derivada primeira de x1 igual a x2, derivada primeira de x2 igual a x3, derivada primeira de xn-1 igual a xn, e derivada primeira de xn igual a uma função, né, f, que depende de t, x1, x2 e xn. Olha, observem que x1, que aparece aqui, é exatamente quem? A função y. A gente tem também o quê? x2, quem é? y'. x3, que vai aparecer aqui, é quem? y'. Além disso, o que a gente tem é que isso aqui é um sistema, né, de n variáveis e n equações
que, na verdade, é um caso particular de um sistema mais geral, em que a derivada primeira de x1 é igual a uma função que envolve tx1, x2, txn. A derivada primeira de x2 também é uma função que envolve tx1, x2, xn e por aí vai. Bom, uma solução desse sistema 11, né, de n variáveis e n equações, é um conjunto de n funções. Ou seja, resolver esse sistema é encontrar funções x1, x2 e xn que satisfazem todas essas equações diferenciais. Bom, um PVI envolvendo esse sistema nada mais é que a função x1 aplicada em t0, a função x2 aplicada em t0, a função xn aplicada em t0, todos esses valores conhecidos. Lembrando aqui então que nessa relação t0 é um valor especificado, né? x1, 0, x2, 0, x3, 0 são então valores reais conhecidos. Bom, só para exemplificar então, se a gente tem aqui um problema, né, de valor inicial, aqui um PVI de terceira ordem, né, com as suas condições iniciais, y de 0 igual a 1, y' de 0 igual a 5, y2' de 0 igual a 0. Vamos escrever aqui então agora o respectivo, né, sistema, né, de equações diferenciais de primeira ordem que pode representar, então, essa equação diferencial de terceira ordem. Olha só, então a gente começa seguindo o que está aqui, olha. Vou apagar aqui para deixar bem bonitinho. Vou subir também um pouco a nossa tela, né, que eu preciso basicamente só disso aqui. Não vou falar disso agora, não. Bom, olha só o que acontece, pessoal. Então, o que a gente faz? Vamos chamar, então, de x1' vai ser x2. Como aqui agora é terceira ordem, vamos ter então até x3. E vamos ter também o que? x2', né? Igual a 1 x3. E por último, o que vai aparecer aqui, que é o x3', aliás, x3', né? Vai ser igual a quem? Vai ser o y, que para a gente é o x1, menos ty'. Tá, mas x1' é x2, ou seja, menos t x2 mais 3y2', ou seja, mais 3x3 mais o 2t, olha só, mais um 2t, que é uma função. Aqui, então, o que a gente tem, na verdade, é um sisteminha, correto? De 3 variáveis e 3 equações. As variáveis aqui são x1, x2 e x3. Bom, e as condições do PVI? Eles nos diz que x1 de 0 vale 1. Então, a gente tem x1 de 0 vale 1. Aqui o t0 para a gente é 0, correto? A gente tem também que x2 de 0 vale 5 e que x3 de 0 vale 0. Então, a gente tem aqui um sistema de equações diferenciais de primeira ordem associado aos valores iniciais. Então, resolver esse sistema nos dá a solução dessa equação diferencial de terceira ordem. Isso que a gente fez aqui, então, pessoal, pode ser feito para qualquer equação diferencial de ordem n que é dada dessa maneira, né? Que pode ser escrita dessa maneira, como uma função, né? f das derivadas, né? De ordens menores. Bom, se cada uma das funções f1, f2, fn, lá na equação 11, ou seja, vou subir aqui novamente, olha. Ah, não, já está aqui já, desculpa. Se cada uma dessas funções aqui for uma função linear das variáveis dependentes x1 até xn, então o sistema de equação é dito linear. Caso contrário, ele é dito não linear. O sistema mais geral de n equações lineares tem a seguinte forma, olha, x1' igual a uma função de t
que multiplica x1, até uma função de t que multiplica xn, mais uma função de t. E isso vale, né, para todas as derivadas primeiras, né? Xn', uma função que multiplica x1, mais até uma função que multiplica xn. Aqui não está escrito, olha, mas o que a gente tem é que esse xn, esse P1n aqui, é um P1n de t, correto? Sempre aqui funções de t. Bom, se todas as funções g1, g2 até gn forem identicamente nulas no intervalo i, então o sistema é dito homogêneo. Então, olha só, se não existirem esses termos aqui, o sistema é dito homogêneo. Caso contrário, ele é não homogêneo. Bom, esse sistema que a gente acabou de montar aqui, ele é um sistema, nesse caso, linear, né? Porque todos os coeficientes aqui são funções lineares sobre x1, x2, x3. E, além disso, este aqui é um sistema linear não homogêneo, por causa dessa função aqui que não é identicamente nula. Por outro lado, o primeiro sistema que a gente montou é um sistema linear e homogêneo. Ele é linear porque os coeficientes x1 e x2 são apenas funções de t, e aqui, olha, o termo dependente é sempre zero, uma função identicamente nula. Por último, pessoal, a gente tem o teorema 7.1.2 que nos dá a garantia de existência e unicidade das soluções de um PVI de um sistema linear, que diz o seguinte, olha, se as funções P1, P2, essas funções coeficientes x1, x2, xn, além disso, as funções independentes, né, g1, g2 e gn, forem contínuas em intervalo aberto i, então existirá uma única solução, né, x1, x2, xn, do sistema linear, né, de equações de primeira ordem, que satisfaz também as condições iniciais em um ponto t0 qualquer conhecido. Beleza? Bom, pessoal, na verdade, resolver sistemas de equações diferenciais de primeira ordem está associado a muito mais coisas, né, além do que resolver uma equação diferencial de ordem n. Por exemplo, a gente tem problemas em que existem mais de uma variável que depende, né, da variável independente t, que vai resultar, então, né, a sua modelagem em um sistema de equações diferenciais de primeira ordem, por exemplo. Nas próximas aulas, a gente vai aprender, então, né, a como resolver alguns sistemas de equações diferenciais de primeira ordem, lineares.